993904545. E agora? Agora é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. Ó, Flavinho. Da vida não se leva. O mundo não se leva nada. Falar nisso, boa tarde, Mano. Boa tarde, Pascoal. Boa tarde, São Paulo. E boa tarde, PVC. Boa tarde, bem. Por quê? Te decepcionou Não, hoje? você comigo, a partir de hoje, conversa só o necessário. Olha Só lá. porque eu te contei aquela história de ontem? Não, você foi uma decepção. Mas eu precisava tomar água. Ele arrumou o filtro. Não, o cara arrumou o filtro. Eu consegui arrumar o filtro. Eu liguei a minha mulher. Olha, o último, você ligou pra falar o quê? Falei, Cris, você não acredita, eu arrumei o filtro. Ela falou, o quê? Eu falei, arrumou você ou você chamou alguém da manutenção? Falei, eu chamei da manutenção, mas naquele horário ninguém podia ir em casa. Cheguei tarde ontem em casa. E Você aí tinha o filtro pra trocar? Não, tinha um filtro, só que tava vazando água no filtro. E eu queria saber o que estava acontecendo. Eu chamei o cara da manutenção. Aí o cara não podia ir lá. Aí eu descobri que o filtro saía. Aí eu peguei e tirei o filtro da parede. Tirei. A hora que eu olhei, Alguma borrachinha. cheio de água, tudo até lá. Falei, Cássio, deve ter alguma coisa solta aí dentro. Eu peguei e vi que dava para tirar a parte de trás. Eu peguei e tirei. Aí eu tirei na parte de trás, tinha um filtro, um monte de caninho ali e tal. Eu falei, vou ver onde é que é. No que eu abri, espirrou na minha cara. Aí eu vi onde é que era. Aí eu peguei, fui lá e coloquei, tava solto. Eu liguei e funcionou. Cacete, eu fiquei muito feliz. Amenidades. Hã? Eu estou contando amenidades da vida alheia. Eu vou contar uma história pro senhor Mãe também. Qual que é? Daquela do... É só pro seu irmão, a gente pode ouvir. Pra todo mundo. Ele sabe que eu não sou supersticioso porque dá azar. Mas ontem eu tava chegando em casa, passou um gato preto na minha frente. Ih, olha lá. Saí de casa hoje, entrei no elevador, o elevador, pum, travou. Fiquei preso no elevador. Jura? Pior que é verdade. Tá vendo? Que vida emocionante. O que você faz? Onde você vê? O que você faz? Não, legal, legal é comprar pneu de lambreta na cidade de Deus. Isso que é legal. Mas legal, aqui do lado, pô. Bom, isso aqui é um pouco. A partir de hoje é isso. Cada dia um pouquinho da vida. Cada um, da adrenalina que a gente tem. As aventuras, né? A do Mano, então, é espetacular. A do Mano aqui é espetacular. E olha quem tá lá atrás. Olha pelo espelhinho retrovisor. Olha lá, é pipo. Olha lá quem tá lá. Olha lá, é o Pipo. De camiseta coladinha. Olha lá. Vamos aos destaques de hoje. ó. Da Mihang, você viu? Olha lá, ele tá lá ainda. Lá. Cadê? Olha Tá lá? lá, lá, voltou. Olha lá. Braço de palmito, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá o braço de A palmito. camisetinha dele, da loja Mihang. Gente, olha só. Como é que chama a loja? Mihang. Vamos aos destaques de hoje do Fox Sports Rádio. Esse programa é a raiz. Aqui é a vida como ela é, não tem jeito. Vamos lá. Não se assuste, ninguém vai começar o programa gritando, ninguém vai começar o programa. Aquelas coisas daqui agora. Começa? Parece um furacão. Não vai ter nada disso. Boa tarde, rapaziada! O Fox Sports Rádio chegou! Rob! Ué, cadê o Rob? Cadê o Rob? Meu Deus. O que é o ridículo? Olha o Rob! Olha o Rob! Santo idiota! E é de verde e vermelho o nome dele. Eu vou hein? pagar jantar também agora. Isso aí é isso. Eu vendi, Parece o Batman, hein, cara? Meus sentimentos, hein? Forte, hein? Tudo sobre São Paulo e Corinthians, que fazem o segundo jogo da final no final de semana. Mas antes, o Timão vai até Chapecó enfrentar a Chapecoense na Copa do Brasil. Como diria o nosso querido Benja, o Corinthians vai virar a chavinha. Enquanto isso, o tricolor do Morumbi tem uma semana livre para treinos. E quem participou do jogo sagrado de ontem foi o goleirão Thiago Volpi. E ele também aproveitou para criticar a demora do VAR. O que a gente não entende é por que demora tanto. Isso esfria, faz com que, como você falou, que vá perdendo um pouco a graça da situação. Enquanto isso, já que está fora da final, o milionário time do Palmeiras vem treinando forte. E o técnico Felipão quer aproveitar o tempo para corrigir os erros da equipe. No Rio de Janeiro, após ter vencido o Vasco por 2-0, o Flamengo está praticamente com uma mão na taça do Campeonato Carioca. E o rubro-negro está de olho em mais reforços. O volante Hernani, ex-Atlético Paranaense, e os dois Ramires estão na mira do Mengão. Isso mesmo, dois Ramires. Um é o famoso Ramires, ex-Chelsea, e que está na China. O outro é o Ramires, meia, titular do Bahia.
Enquanto isso, o Vasco precisa focar na Copa do Brasil. E a parada é bem complicada, hein? Nada menos que o Santos da Vila Belmiro. O Peixe, que está descansado, irá com força máxima para o duelo. O Botafogo está de técnico novo, Eduardo Barroca. E não terá vida fácil. Em Minas, tudo sobre a dupla Cruzeiro e Galo. A Raposa que está voando em campo, porém fora dele a dívida financeira do clube aumenta cada vez mais. No Sul, a dupla Grenal tem foco total na final do Gauchão. Tudo isso e muito mais no Fox Sports Rádio de hoje. Um programa que ultrapassa fronteiras. E olhe só onde o nosso Oswaldo Pascoal foi homenageado, hein? A linda cidade de Oxford, na Inglaterra. Congratulations, Pascoalzito! E na chegada do nosso OP na Terra da Rainha, veja só a fanfarra dando um show. Parabéns, Pascoalzito! Very nice! Guarda da Rainha. A banda da Guarda da Rainha. A banda da Guarda da Rainha tocando o hino do Corinthians, hein? Olha, os caras não tem limites. Você viu que ele falou? E a rainha dentro do palácio, você viu o que ela fez? Isso é um assunto... Mas antes de eu falar disso, é um assunto importante. Deixa eu dizer um negócio pra você. O cara que... Que é isso? É velho quando dá risada, tosse. Deixa eu te falar. O cara que escreveu chamou... de fanfarra. A fanfarra na Inglaterra. A fanfarra. A banda da Guarda da Rainha. Mas olha, antes da gente entrar nos assuntos, você tocou num assunto, você pode até achar que é zoeira minha, mas não é. Eu sou a favor... E ele quer mudar a letra do hino do Corinthians. Não, não quero mudar. Não, de jeito nenhum. Mas eu sou a favor, sim, não tô zoando, de incorporar o Poropopó no hino. Pois ele tá incorporado na... Não, mas oficialmente, quando você põe na letra, não é porque o torcedor do Corinthians canta, aí fala Poropopó, teu passado é uma bandeira. Todos cantam Poropopó. E por que não incorporar isso poderia ser feito por um trombone. Não, tô falando sério, você não acha? Musicalmente. Juro que eu não tô zoando. O hino do Botafogo foi modificado. Pra 1907. Era inicialmente, né, 1910, e colocaram agora 1907. Campeão desde 1907. Então, no hino do Corinthians... Não, porque aí houve... Vamos ver, eu acho que seria legal de ouvir de novo lá. Não, mas você tá falando sério, você não acha legal? A fanfarra. Eu não tô zoando, não. Eu falo isso faz muito tempo. Incorpora lá. Poropopó. Pode ser feito com uma tuba. É uma homenagem à torcida do Corinthians. Não, tudo bem, mas é só cantar assim. Só cantar assim. Cantar sim, mas você quer oficializar o negócio. É igual um filho quando pede o reconhecimento do pai. Ele pode ser o pai, mas não tá no documento. Aí o filho fala, mas eu faço questão de estar no documento. Vir direitinha, né? Por quê? Porque tem um integrante do programa que tá com essa dificuldade. E não assumiu a paternidade? Tá com 29 anos o menino. É? Tava na hora, hein, Fabinho? Eu? Bom, eu pensei que dá pra ouvir de novo a orquestra da rainha? Dá pra botar a fanfarra da rainha. Então põe aí homenagem aí ao Fábio Sormano. Na Terra da Rainha, veja só a fanfarra dando um show. Parabéns, Pascoalzito! Very nice! Chegar em Londres. Não dá nem nexo na banda com a música tocada. Não dá nexo. Esse é o melhor de todos. Muito legal, Palma. No final. Muito legal, muito legal. Mas tem que fazer com a... Sabe qual que é a tuba, né? Não, tem que ser com um vocal. Tô falando sério. Conselheiros do Corinthians,
Votem isso. Vocês votam tanta coisa inútil. Benjamin, tem coisa mais importante. Não tem, que ficar votando poró-popó. Não tem, não. Desculpa, Benjamin. Desculpa. Votar poró-popó no hino do Corinthians. Olha aqui, ó. Tudo bem, você pode achar bonito, mas, pô, não tem a menor lógica. Deixa eu te falar. Tem o menor nexo. Não, tem sim. No clube... Não, eu tô falando sério. Eu também tô. Você tá zoando. Não, eu não tô zoando. O Corinthians, o campeão dos campeões. Tem que botar o... Vai ficar muito difícil. Ó, tem as duas coisas mais sagradas. As duas coisas mais sagradas. As duas coisas mais sagradas para um clube de futebol, na minha opinião, é o hino e o símbolo. Tá certo? O escudo do clube. O escudo, o símbolo. O hino é sagrado, é uma coisa religiosa. Então, oficializa. É uma homenagem à torcida do Corinthians que criou o Poropopó. Isso é verdade. Tô falando sério, eu não tô zoando. O PVC quer porque ele quer me jogar contra a opinião pública. Eu não tô rindo, não. Eu não gosto dessas coisas de, assim... Tudo bem, tá incorporado. Na versão popular tá incorporado já. Já tá incorporado. Tanto que eu brinquei que a rainha fez lá na janela, cantou Poropopó. Você começou com tá incorporado. Foi o hino tá tocando aí, Benjamin. Tá incorporado. Agora, eu não gosto, por exemplo, quando você inclui estrela. Uma das coisas mais legais que aconteceu nos uniformes de clube recentemente foi o Vasco tirar aquele monte de estrela de cima da Cruz de Malta. Por isso que ficou maior que o do Flamengo. A Cruz de Malta é tão bonita. E você pergunta pra Vascaíno e fala assim, o que significa aquelas 8 estrelas? O cara fala, não sei. Eu fiz esse teste com um monte de Vascaíno que não sabe. Um monte de Vascaíno sabe, claro que sim. Né? Tem os 4 brasileiros, tem o campeão de terra e mar, tem o título de 48, o título de 98, da Libertadores. Agora, tem muita gente que não sabe. Mas a estrela é uma homenagem a algo que o clube conquistou. É uma homenagem ao clube, justo, não questiono. Como a torcida do Corinthians, ela faz parte demais da vida do Corinthians, sempre fez, seria uma homenagem muito bonita. Eu tô entendendo essa forma, eu concordo. Não, eu não tô zoando, eu falo isso. Você homenagear o torcedor. É uma forma, seria, eu não me lembro, vocês têm memória melhor, eu não me lembro de um clube de futebol que tenha incorporado na letra de um hino, uma homenagem específica para a sua própria torcida. E você colocar o Poropopó que veio da arquibancada, que veio da boca do povo, da torcida do Corinthians. E quando você vai nos estádios e a torcida do Corinthians canta, todo mundo fala Poropopó. Seria legal pra caramba. O que muda? É uma homenagem à torcida do Corinthians. Já fizeram camisa em homenagem à torcida, já teve lá no estádio, tá lá. E o Poropopó uma coreografia na arquibancada também. É tão significativo como a dança do All Blacks. Mas eu não tô brincando. Eu também não. Do All Blacks. Sabe o All Blacks quando eles fazem aquela dança lá? O Poropopó na arquibancada da torcida do Corinthians é tão emblemático e significante quanto... A dança do All Blacks não dá pra comparar. Vamos separar. A dança do All Blacks... Esse Poropopó, o mundo inteiro fala. Primeira coisa que você chega na Europa, nos Estados Unidos, tem de vídeo circulando. Você sabe por quê? Como é que é o Poropopó? No Japão eles viram. Você sabe por que a minha ideia não vai pra frente? Porque os caras estão tirando sarro, quem tá em casa fala, os caras estão zoando. Juro por Deus que eu não tô zoando e eu defendo essa tese há muito tempo. Você tá tentando levar sua cara. Não precisa não. Eu tô defendendo essa tese há muito tempo. Incorporem no hino, uma homenagem pra torcida do Corinthians. Eu também acho, eu concordo contigo. Agora, ô Pascoal. Que coisa que... Pascoal. Siga. Que é isso? Ontem... O julgamento do Cleison... Não ia acontecer. Hoje o julgamento do Cleison vai acontecer. Exatamente. Pressão de quem? Hoje não, o julgamento é amanhã. O julgamento é amanhã. Ontem não iria, hoje mudou. Pressão de quem? Aí deve ser a pressão interna dentro do próprio tribunal, né? Reconhecendo que deveria... Eu acho uma grande... Eu vou falar para vocês, eu acho uma grande besteira isso aí. Advertência só. Uma grande besteira. Mas a partir do momento que o Filipão saiu e falou pro Luiz Flávio, você apitou muito bem, você apita o jogo muito bem do nosso time. Tomou um jogo de suspensão, não foi isso que o Filipão pegou? Então tudo pode acontecer nesse tribunal. Tudo pode acontecer. A punição de um jogador os 2 jogadores que saíram no tapa, virou o que virou. O jogador que cuspiu no rosto do outro, virou no que virou. 6 para um e 4 para o outro. Quer dizer, não tem muito nexo. Não tem muito nexo. Eu acho o seguinte, nós estamos vivendo um momento, não é um momento no Tribunal Esportivo, é um momento geral que as pessoas não sabem muito bem ao certo do que fazer, cara. Os caras não têm postura. A palavra é postura. Olha, não vai ter o julgamento nessa semana, perfeito? Não vai ter o julgamento. Segura a onda. Bota aqui na carcaça e segura.
Pra que fica essa hora? Uma hora pode, outra hora não pode, outra hora é sim, outra hora é não, outra hora pode, outra hora não pode, o que foi, o que voltou. Que coisa é essa? Que coisa é essa? Até onde vai isso aí? Até onde pressões externas vão definir as coisas que acontecem dentro do tribunal ou dentro do jogo? Diga, PVC. Mas a questão é assim, o tribunal tinha que também ser algum tipo de punição para essa coisa de você não ter o que fazer e querer colocar Poropopó no hino. Não, brincadeira. O ponto... O Cleison foi levado a julgamento por uma coisa que não existe. Ele entrou no túnel que leva ao vestiário e falou chupa Klaus. Ninguém ouviu, quer dizer, ninguém ouviria se não fosse a própria... A divulgação. A divulgação pelo Corinthians. Então, não tem cabimento, no meu ponto de vista, levar para julgamento. O máximo que você pode fazer é dar uma advertência. Ó, cuidado, não faça isso, porque isso aqui é a base da imagem. Então marca para segunda-feira ontem. Marca e diz, ô Cleison, você está divertido e a partir de agora... Mas que vai acontecer amanhã. Para que você fica dando motivo, mano? Tem que ter você tem que ter presença, segurança, Quando você marca o julgamento, o Corinthians se julga prejudicado. Quando você desmarca o julgamento, o São Paulo se sente prejudicado. Quando você marca para quarta-feira de novo, o Corinthians se sente prejudicado de novo. Por uma coisa que não era para ter julgamento. É amanhã às 10 da manhã. Deixa o campeonato acontecer. Mas eu também acho, mas, ô Flavinho, só um parênteses aí, por exemplo. Mesmo que houvesse o julgamento ontem, PVC, mesmo que houvesse. E vamos supor, é que tá na cara que o Cleison ele só será divertido. Ele não pegará jogos de suspensão e o que talvez impossibilitaria o jogador de jogar a final. Ele só vai ser divertido, senhor Mani. Uma pessoa de dentro do tribunal me disse isso também. Então, é isso que vai acontecer. Já deu peraí que agora... Não, peraí que agora é sério. Já é sério. Quer dizer que você já tem informação que já tem o veredito? O próprio Olim, ele participou do programa aqui. Mas o Olim falar... Peraí. O Olim, quando ele participou aqui, inclusive citando esse fato, ele disse, possivelmente o jogador só será divertido. E uma pessoa lá de dentro da federação me falou isso, a mesma coisa hoje de manhã. Então o negócio é o seguinte... Já está, o tribunal não ouvido. Será divertido. Pois é, então estão fazendo isso, Benja, na boa, que é justamente para não falar, olha, o cara vai ser julgado depois do campeonato ter terminado. Sabe? Para não ficar aquele negócio, foi julgado depois, etc e tal. Mano, então marca na segunda e segura a onda na segunda. Para que você vai tirar da segunda para passar vergonha na quarta? Gente, supondo que o Cleison fosse punido com um jogo ou 2 de suspensão. Pega efeito suspensivo. Iam pedir na hora que terminasse. Ele, foi condenado 2 jogos de suspensão. O Corinthians já entraria com efeito suspensivo. Claro, já vai com o documento então, gente, não muda absolutamente nada. Absolutamente nada. Então a questão é esperar. O fato mais importante é você dar essa informação que só vai ser o resultado do julgamento. O que muda, mano, é o tribunal mexer com coisas que podem tirar a credibilidade do campeonato. É isso que muda. Porque o cara que tá no botequim agora discutindo, o julgamento do Cleison era segunda, agora não é mais, agora é na quarta. Mas eu vou levar o julgamento para depois do campeonato. Julgar pelo quê? Ontem eu ouvi numa emissora de rádio gente dizendo assim, que se expressou mal, mas dizendo, o Cleison vai ser julgado porque xingou o Rafael Klaus. Ele não xingou o Rafael Klaus. Ele nem olhou para a cara do Rafael Klaus. Aliás, eles vão se encontrar domingo. Se ele não for punido, eles vão se encontrar domingo. Aí eu critico as coisas. O seu São Paulo aqui do programa fala que me critica de tudo. Sabe quem vai estar no VAR? Quem? Luiz Flávio de Oliveira. Pô, mas no jogo contra o São Paulo, o Luiz Flávio de Oliveira ficou 1h40 no meio de campo, comendo porrada e tomando chá, e agora ele vai pro VAR. A Federação Paulista deve ter um comitê de arbitragem, uma comissão de arbitragem. Tem. Deve ter um presidente, um chefe. Quem é o chefe da comissão de arbitragem? Porque o chefe da comissão de arbitragem da Federação Paulista, se ele entende de arbitragem, ele sabe que o Luiz Flávio cometeu um erro. Porque ele, mais naquela história de levar horas para decidir um lance, enfim, cometeu vários erros. Ou seja, ele teve problemas com o VAR. Então, para que vai colocar esse cara com o VAR? É inacreditável. Não, ele não teve problema nenhum. Deu 5 minutos para tomar uma decisão. Mas quem estava tomando a decisão não foi ele. Quem teve problema foi quem estava operando lá. Ele estava só esperando. Sim, mas ele não teve problema nenhum. Ele é o árbitro soberano. Sim. Ok, ele poderia ter dito, escuta, gente, precisa resolver. Mas não foi ele que demorou 5 minutos. Aliás, eu nem lembro. PVC, você lembra quem estava lá em cima do VAR? Era o Klaus, não? Não era o Klaus. Era o Thiago Duarte Peixoto, eu acho. Agora, isso significa esse teve problema. E foi o mesmo cara, esse Thiago Duarte Peixoto. Não foi ele, não. Foi. No Corinthians Palmeiras, 2 expulsão do Gabriel. Eu acho que domingo foi o Vinícius
Cantuária. Vinícius Furlan? Furlan, eu acho que foi ele. Vinícius Furlan é o ministro. Não, Vinícius Furlan tem um árbitro. Ministro do quê? Ministro do quê? Sei lá, tinha nome de ministro. Não, mas enfim, hoje aqui o ministro, arbitragem à parte, eu queria falar sobre essa história de tribunal, né, gente? Todo final de campeonato, eles adoram realmente aparecer, né? Mas eles já podiam ter feito isso ontem, querem claro. ser protagonistas. Por que fica gente, mudando a gente tá aqui, data, na verdade, a passando gente tá aqui, eu vou vergonha, usar aquela expressão que o Sormani gosta, a gente tá aqui batendo palma pra maluco dançar, né? Porque Olim, como é que é? Os promotores, os caras que julgam. Quem vocês são, entendeu? Para quererem ser protagonistas de uma final de campeonato agora. Mas o próprio de querer Olim inventar um julgamento. Eu concordo com o PVC. O que o Cleison fez, gente, não é objeto não aconteceu no campo, não aconteceu. Não foi dirigido. Não foi dirigido ao árbitro. Foi aquilo que eu falei. É como se o cara estivesse no vestiário, ele fala com o PVC, em algum outro lugar do mundo... Esses caras querem aparecer, hein? Em algum outro campeonato do mundo, um tribunal de justiça tem tanto destaque como tem no Brasil? Não tem, não. Você leva... Na Espanha um pouco, mas assim, na Inglaterra, o cara tomou cartão vermelho, são 3 jogos suspensos. Aqui são estrelas. Viram estrelas na reta de chegada. O Rodrigo Arias do Amaral, quem estava no... o Rodrigo Arias do Amaral. O PVC, nos tribunais europeus, eles são tribunais de penas. De penas. Então, na segunda-feira, eles analisam o pacote do que aconteceu na rodada. Na segunda-feira, domingo, último jogo, segunda-feira, eles sentam, analisam o pacote. Isso aqui o que é? 3 jogos de suspensão, 3 jogos. Ele dá um pontapé aqui por trás, aí atingiu, foi 2 jogos de suspensão. Esse aqui que foi cartão vermelho, 3 jogos de suspensão. O cartão vermelho são sempre 3 jogos ou depende Em determinados países, sim. Na Inglaterra, sim. O cartão vermelho negócio de recorrer. Cartão vermelho direto é 3 jogos. Na Inglaterra tem tribunal de penas também, para as ações durante o jogo. Mas o que já está lá, se o cara deu pontapé, agressão, aí os caras vão ver o que aconteceu aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, o tribunal esportivo, ele é semelhante aos outros tribunais, porque isso faz parte da Constituição. No Brasil, isso faz parte. Nos países europeus, o esporte é tratado de outra forma. Na FIFA tem o Tribunal de Penas, na Confederação Sul-Americana tem o Tribunal de Penas. Aqui no Brasil, que é tratado dessa forma. Então precisa se dissociar isso. Enquanto não se dissocia isso, não há o Tribunal de Penas, existem os tribunais. Os tribunais que têm a primeira instância, a segunda instância, você pode recorrer para a instância superior, que é o STJD. E não satisfeito no STJD, você pode recorrer para a Justiça Comum. É assim no Brasil porque é o tribunal. E os efeitos suspensivos? Aí tem milhares. O Marinho 40 tá mandando a mensagem para mim. Você falar de NBA, não? Perguntar como é que é lá. Lá na NBA, até já acontece essa história aqui. Também é semelhante. Tem uma pessoa na época, era o Stu Jackson, com quem eu conversei, foi em Los Angeles, inclusive, e ele falou para mim que na verdade, ele telefonava... Existem, na Itália são 3. Era só ele, agora eu não sei quem é que... Ele telefona pro cara. Escuta, qual é a sua defesa? Por que você fez isso? Blá, 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 beleza. Aí ele pega e toma uma decisão. Ele ouve a pessoa. A ponderação. Entende? Vamos supor, se fosse o caso aqui do Cleison, quem toma conta do tribunal, preside o tribunal, liga para ele, ô Cleison, o que você tem a dizer a respeito disso que você falou no vestiário? O Cleison vai falar, escuta, olha, não foi dirigido, ele não estava presente, eu não falei para ele, eu desabafei, chupa a cláusula que a gente classificou, eu achei que naquele momento da foto, eu me machuquei, ele poderia ter sido parado o jogo, etc e tal. Beleza, tá bom. Ele ouviu o cara. E aí ele pega e toma uma decisão. E é soberana e definitiva. É um só. Aqui no Brasil não, tem esse rito processual, entendeu? Tem esse rito do que a gente vê nos tribunais comuns. O problema nem é 100% o tribunal. Você, em teoria, dá direito de defesa. Sabe a história? O tapetão nasce de um jogo, embora tenha casos anteriores, mas assim, a expressão tapetão ficou mais famosa em 69 no jogo Fluminense e América. Você tá rindo de mim por quê? Não, Fluminense. Eu não sabia que o termo surgiu com o Fluminense. Porque o Flávio tinha sido expulso contra o Vasco. E no dia do jogo contra o América, na véspera do jogo contra o América, na quarta-feira, o Fluminense entrou na justiça com um pedido
de anulação do cartão vermelho porque ninguém podia ser condenado sem direito à defesa. Fica olhando para ele, Benja. E ele, o Flávio, ganhou o direito de jogar e fez o gol da vitória do Fluminense por 2-1. Então, a expressão tapetão se popularizou a partir daí. O direito de defesa é legítimo. O problema, é igual a gente tem falado do VAR, o problema não é o tribunal, o problema é a falta de postura de quem está no tribunal. Perfeito. O problema é o cara não ter o problema não é a tecnologia do VAR. É soberano. PVC, o problema não é o problema da tecnologia. A tecnologia é ótima, é quem opera. Exatamente. A marvada da tecnologia. Que não é impedido, acha impedimento. De entender que tem uma final de campeonato, que o jogador em questão fez um desabafo no caminho para o vestiário, sem olhar no rosto do dirigente, sem fazer nenhum ato criminoso, e que ele tem que jogar a decisão no campeonato e não marcar julgamento, explicar por que não está marcando, está tudo limpo. Mas para que descomplicar, sendo que você pode complicar? No Brasil você privilegia isso. É isso, final atraiu o pote, é o que o Flávio está falando. Teve uma época aí, Flavinho, que o Luiz Sveiter, ele era mais famoso que o William Bonner no Brasil. É verdade. Porque em toda a reta final de Campeonato Brasileiro, todo mundo queria falar com ele. Vocês lembram disso? Sim. Absurdo. Então, para que você descomplicar? Ele era mais famoso que o William Bonner. Fato. Todo mundo queria. O Luiz Sveiter. Posso tirar uma foto do Luiz Sveiter? Porque o negócio Se entrasse no restaurante, ele e o William Bonner. O William Bonner ia ficar na fila esperando. O Luiz Sveiter ia passar assim pela esquerda, o Leão da Montanha, ia passar aqui sem estar pedindo prato, e eu fazer o prato dele antes de qualquer outro. Mas, enfim, o Brasil, infelizmente, ele não toma decisões para que ele possa simplificar determinadas atitudes. Ele tenta complicar ao máximo, porque aí você tem mais gente aparecendo, você tem uma série de outros fatores que pode, talvez, aí ser interessante para muita gente, esse tipo de polêmica. É complicado, cara. O Brasil, ele caminha a passos largos no sentido contrário da evolução. Mano, eu não estou dizendo que é esse caso, mas esse tipo de situação possibilita o quê? Corrupção. Então, eu não estou dizendo que é esse caso, tá? Um tribunal de penas seria muito mais simples. Quanto mais vírgula você encontra numa lei, etc e tal, mais interpretações você pode fazer. E quando você interpreta de diversas maneiras o mesmo assunto, isso possibilita a corrupção. Sabe como é que os caras falam? Eu estou falando de corrupção de dificuldade para vender facilidade, não é? Cria dificuldade para vender a facilidade. Exatamente. Não tem jeito. Olha, as pessoas precisam entender... Essa frase é muito interessante. As pessoas precisam entender que quem são as estrelas? São 11 de um lado, 11 do outro. Mas o Alim falou isso a semana passada aqui. Vamos parar que esse negócio de tribunal vai ser só o jogador dentro do campo. Ele é o presidente do tribunal. Hoje é terça-feira. É ele que tem a autoridade e tem de ter a postura de se colocar à parte numa decisão dessa e parar com essa palhaçada. Não tem de aceitar uma denúncia como essa. Quem fez a denúncia? O procurador do TJD. Então, tem que chegar no procurador, ele é o presidente do tribunal. O tribunal precisa ter um trabalho com alguma harmonia, entendeu? O cara faz a denúncia a quem? Ao tribunal. O tribunal tem de rejeitar a denúncia, ponto. Ele é o presidente do tribunal. Escuta, que babaquice é essa aqui, o procurador? Tá aqui, tá de volta. Outra coisa que parar com isso, sabe? Pô, eu acho engraçado que os caras que querem aparecer, que fazem, eles pregam o não protagonismo e querem ser os protagonistas. Tô falando exclusivamente do presidente do tribunal, do Olim, que fala aqui com a gente toda hora, do delegado Olim. Sabe, que antecipa a sentença, que adora dar uma entrevista, que adora aparecer também. Gente, isso tudo é uma bobagem. Nós estamos aqui discutindo uma bobagem, sinceramente. Nós não temos culpa, porque não fomos nós que inventamos a bobagem. Mas eu vou fazer uma defesa dele. Quando a gente fala que ele gosta da entrevista, mas eu quero ser sincero aqui. O Olim nunca me ligou e pediu, me coloca no ar. Nunca. Nós procuramos. Sempre, sim. Eu falo, pô, você pode entrar no ar. Nunca foi dele para mim. Acho que, inclusive, foi de presidentes de tribunais, seja qual for o tribunal, não tem de ficar dando entrevista. Porque quando dá entrevista, que ele fez? Teve dia aqui que ele antecipou a sentença. E outra coisa. Vamos ao encontro do que o Ben está dizendo. A culpa, nesse caso, nós telefonamos. Mas vou tocar em postura. Eu não sou advogado. Mas a postura precisa ser diferente. Por exemplo, vou jogar contra nós mesmos. Na semana passada, no episódio do Andrés, a gente ligou pro Olim para perguntar para ele o que aconteceria se o Corinthians não entrasse em campo. E ele falou WO 3-0. Sendo que, se não entrasse em campo, podia ser por culpa do dono da casa que não deu segurança pro time visitante.
qual é a postura, na minha opinião? Desculpa, eu não posso falar sobre um caso que não aconteceu. Eu não posso falar sobre o que não aconteceu. A gente está no nosso papel. Eu quero divergir. Tá no nosso papel porque a gente tem de buscar informação. Claro que sim. A partir do momento que o presidente da TJD tem uma influência e alguns assuntos dependem dele, por exemplo, e a gente tem acesso, vamos ligar e vamos ligar, de acordo. A nossa função é ligar e perguntar. Eu tô jogando... Se o sistema é esse, o Filipão não reclamou da punição do Moisés? Ele disse que foi uma farsa o tribunal que julgou Moisés? O que entristece é que nós estamos em 2019, véspera de uma final de campeonato, legal pra caramba, de Corinthians e São Paulo, e estamos aqui discutindo de novo. A gente está voltando no tempo. É que o Bruno falou, nós isso aconteceu há 30, 20, 10 anos atrás. Sempre, em vez de a gente estar falando dos times, nós estamos falando do extracampo. Ontem eu publiquei uma nota fazendo uma avaliação sobre o campeonato, de dois pontos de vista. Do excesso de 0-0, 13% dos jogos do Campeonato Paulista terminaram 0-0, mas 45% dos clássicos terminaram 0-0. É o maior da história? É a maior proporção da história em clássico. Uma proporção da história em clássico de 0-0. E falando sobre a questão do VAR, eu sou muito favorável ao VAR, mas quando o jogo termina com a torcida gritando vergonha no momento que está sendo avaliado, revisado um lance, é porque não está funcionando. Então, eu escrevi a esse respeito, sugerindo que se faça um seminário, uma discussão sobre o campeonato e sobre os porquês. Por que está dando errado algumas coisas estão dando errado? O campeonato inglês tem 5% de 0-0. O campeonato espanhol tem 7,5% de 0-0. O campeonato paulista tem 13% de 0-0 e 45% dos clássicos. A federação, a assessoria da federação entrou em contato comigo e falou que a federação planeja um seminário para discutir isso. Eu acho sensacional que se discuta. Eu acho que a gente tem que trazer o Guardiola para discutir futebol aqui. Pagar uma passagem, quanto custa, não importa. Eu discordo de você. Precisamos discutir, não é o Guardiola, ou seja, o Marcelo Bielsa que já veio, ou o Fábio Capello. Assim, eu acho que precisa discutir, por exemplo, se você faz semifinais e finais, que 2 empates 0-0 levam para a igualdade e para os pênaltis, isso contribui para aumentar essa proporção de 0-0? Lógico. Claro. A proporção de 0-0 diminui o público, pode diminuir o público para o ano que vem? Você vai pro jogo e não vê gol. Eu só quero divergir de você numa coisa, porque o Sormani ontem falou a mesma coisa. O Sormani também falou isso igual a você. Quero divergir numa coisa. Vamos fazer um seminário, é legal? Não, não é legal. Porque, sabe por que não é legal? Porque é seminário, é blá, blá, blá. É pra jogar pra galera. Porque nada do que é falado em seminário é colocado em prática, nunca. Porque se fosse, em 2019, nós não teríamos um regulamento tão cretino, por exemplo, igual do Campeonato Carioca. Mas não teríamos um Campeonato Paulista, que ontem o Sormani falou que quem fez mais pontos? Não, quem tem mais pontos no campeonato é o Palmeiras. Que não está numa final. O São Paulo pode ser campeão paulista... sem ganhar um clássico. Com méritos, porque ele está dentro do regulamento. São Paulo pode ser campeão paulista com méritos, tendo sido 9º colocado no geral. Disputado a fase final, que foi disputada por 8, ele foi 9º. E aí você vai me... E aí ele joga 0-0, 0-0, 0-0, e pode ser 0-0 e vai para os pênaltis. E aí você vai me dizer que tem que fazer seminário? Você faz um seminário, você discute para discutir essas coisas. Mas o problema é o seguinte, eu não sou contra a fazer seminários. Muito pelo contrário. Eu sou extremamente a favor. Então, falando que seminário para futebol brasileiro, para mim é blá, blá, blá. Mas se abrir a cabeça é legal. Se você abrir o horizonte para enxergar melhor... Eles não querem... Eles não querem. Quem comanda o futebol não quer abrir horizonte. Você precisa de um seminário, por exemplo, para fazer o regulamento que foi o Campeonato Carioca. Não, precisa ser instruído em Harvard. Olha que coisa maluca. Você precisa estudar em Harvard para poder fazer um estudo. Olha que coisa maluca. Há 30, 40 anos atrás, era tudo um esquema mais amador, ok? Era mais amadorzão, não era? E você tinha, por exemplo, um regulamento de Campeonato Carioca, legal pra caramba. Campeão do campeão do Aí, campeão do segundo passaram turno. 40 anos, CEO, e seminários, e workshops, e os caras fazem regulamento que nós estamos na final e até agora ninguém entendeu. Quem ganha não vai, quem perde vai. Se o seminário for perda de tempo, não sai pra nada. Tô de acordo. Eu gosto da ideia de seminário, pode não ser um seminário, pode juntar os 5 caras da Federação Paulista, o Reinaldo Canelo Bastos, o Soleiro, que é vice-presidente, o Mauro Silva, e qualquer pessoa ali e falar assim, esse campeonato foi demais, hein? Foi legal. Mas você acha que foi legal o campeonato? Pô, o campeonato foi bacana mesmo, hein? Beleza. Aí, eu gosto da ideia de seminário. Se for perda de tempo, não serve, estou de acordo. Mas precisa aprimorar. Eu gosto da ideia de seminário desde que eu li um livro chamado ABC Cruyff,
que ABC é Ajax Barcelona, C de Cruyff. Tem um capítulo espetacular que se conta sobre quando a Holanda foi eliminada da Copa do Mundo de 86 na repescagem pela Bélgica, que é sua maior rival, se discutiu o futebol holandês. Se levou todo mundo para discutir o futebol holandês. O Rinus Michels era o diretor de seleções. A Alemanha fez isso também. Em 2006. Fez diretor o Rinus Michels era diretor de seleções. O Liu Binhaker era técnico da seleção. Subiram os dois lá para falar assim, não, estamos todos no caminho certo, está tudo perfeito, maravilhoso. O Cruyff chegou lá e desancou. Isso está errado, isso está errado, isso está errado. O processo de formação dos jogadores está errado. Tem que mudar isso aqui na base. Rapidamente, talvez não tenha sido por causa do seminário, porque foi muito rápido. 2 anos depois... 3 anos depois, a Holanda era campeã da Europa. E aqui no Brasil, depois do 7-1, tudo que nós tivemos foi a carta da... Não, a gente teve dois eventos na CBF, teve. Tudo isso? O Fábio Capello veio aqui, o Marcelo Bielsa veio aqui, o Guardiola não veio. Tudo isso. O Mourinho não veio. Mudou o quê? Ele não muda nada. Aqui é feito pra mostrar, olha, pra mostrar pra mim, estamos discutindo. Com a intenção de deliberar algo, né? Claro, BBC tem coisas... Discutir um regulamento do campeonato, você não precisa fazer seminário. BBC, está escrito no regulamento do campeonato. Se o salário atrasar, o clube está eliminado. O salário atrasa e não elimina. O BBC, para discutir o futebol, eu concordo. Para discutir um regulamento de campeonato ou não. Porque uma criança de 10 anos que bate uma bolinha com os amigos, de botão, sabe como fazer um regulamento de campeonato. Mas um campeonato de uma criança e um campeonato de botão que nós fazemos nas nossas casas, não envolve o dinheiro que envolve o futebol. Então é fácil para a gente fazer um campeonato. A gente pega, nós temos 10 times de botão. Um contra todos. Turno e retorno. Turno e retorno, o campeão que fizer mais pontos. Tá. Só que quando você faz um campeonato profissional, envolve-se muito dinheiro. Então, eu não estou justificando, né? Estou pensando do outro lado. A televisão tem interesse. Quanto mais jogos decisivos acontecem, mais audiência ela tem. Quanto mais audiência ela tem, mais ela está inserida no mercado. E ano que vem vão ser 16 datas. Quanto mais finais você tem, mais os estádios lotam. A maior renda do futebol brasileiro nesse ano aconteceu domingo passado no Morumbi. 6 milhões de reais. Mas o Campeonato Carioca compõe o seu discurso. Porque tem inúmeros clássicos que não valem nada, a audiência é muito ruim e o público é baixíssimo. Mas é por isso, é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo isso é o certo. Estou dizendo, eles, quando fazem isso, eles pensam nessas coisas. Você acha que não? Mas acaba banalizando. Mas estou pensando errado. Mas quem paga o campeonato, que é a televisão, está adorando. Sim, mas está dando audiência. Eu não sei. A televisão, deu 35 agora. Agora o Corinthians deu 38. Mas pega a média. O Campeonato Carioca não tem dado essa audiência que prega. O Campeonato Carioca não são 2 jogos. Eu não sou dono da verdade. Eu não tenho certeza se o fato de você ter mais chance de decisão por pênaltis agrava e aumenta a chance de 0-0. O fato é que aconteceu neste campeonato, que foi um bom campeonato, que teve revelação, o Jobson vai jogar o Brasileiro pelo Santos, o Léo Arthur deve jogar pelo Fluminense, teve boas coisas. Foi bom? O Paulista foi um bom campeonato. Achei uma porcaria. Em relação aos campeonatos anteriores, eu acho que foi um campeonato que melhorou. Mas ele não pode terminar com essas duas coisas escancaradas na nossa frente, que é 45% dos clássicos 0-0, e o VAR gritando vergonha. Tem um time que pode ser campeão. Isso. Ele fez 0-0 com o Palmeiras no primeiro jogo, 0-0 com o Palmeiras no segundo jogo, 0-0 com o Corinthians no primeiro jogo. Ele pode fazer um 0-0 no segundo jogo e ser campeão. Aí o campeonato terminou empatado. Eu falei ontem aqui. Se você chegar à conclusão... O melhor time do campeonato não vai ser campeão. A semifinal Santos e Corinthians foi para os pênaltis. A semifinal São Paulo e Palmeiras foi para os pênaltis. Se a final São Paulo e Corinthians for para os pênaltis, o campeonato terminou empatado. Não, isso que eu falei para você. O Santos não foi eliminado pelo River do Uruguai. Ele empatou os dois jogos. Ele não foi eliminado pelo Corinthians, perdeu um e ganhou o outro. Como é que ele foi eliminado? O que eu estou dizendo é que é preciso. Pode ser num seminário, pode ser numa sala, pode ser num programa de televisão, pode ser em qualquer coisa. É preciso discutir o que está dando errado. É preciso colocar em prática. Eu não acredito em ninguém. Eu não acredito nas pessoas que estão aqui. Eu não acredito. Porque não é possível que em 2019 a gente tenha um campeonato paulista com um regulamento tão idiota como esse e um campeonato carioca que não tem nem termo para definir. Carioca é o concurso. Não tem nem termo para definir. É necessário resolver. É necessário trocar as pessoas.
precisa resolver. É necessário mudar a mentalidade das pessoas. Não pode olhar pro final do campeonato e falar assim, não, está tudo bem. Não, não está tudo bem. É necessário, olhar pro futebol e não pro próprio umbigo, o PVC. Mas é o seguinte, o Sormani tocou na coisa... eu sempre falo aqui, veja. Precisa ver quem é que detém os direitos. Pro futebol. Não tem cabimento, desculpa, Pascoal. Não tem cabimento 2 times estarem na final não jogando absolutamente nada. Nada. O campeão e o vice de São Paulo são 2 times fracos. Fracos. Estão na final. Estão na final. Volto a dizer, o melhor time de São Paulo não está na final. Vai acabar em 4º lugar no campeonato, que é o Santos. É isso que eu falo. Vocês acham legal? Então vamos toca o barco. Eu só não entendo porque não tem cabimento. Todos os times participaram da competição, todos os times assinaram o regulamento, todos os times sabiam quais eram as regras. A partir do momento que existem os jogos, dentro e fora de casa, independente de ser Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, enfim, jogaram entre si. É merecido. Então, mas é que tá, chegaram na final. Mas eu também acho que é merecido. Porque ninguém infringiu o regulamento. O São Paulo, dos times da Série A, Sormani, dos 20 times da Série A, é o que menos pontos somou até agora. Não venceu nenhum clássico. Ficar atrás do Botafogo. Pasmem. O São Paulo ele tem menos pontos somados no ano do que o Botafogo. Tem 16 gols. Do que o Red Bull. Ele cresceu, mas ele cresceu. Do que o Red Bull. Ele cresceu no momento decisivo do campeonato. O São Paulo, quando ele pega aí o seu adversário, o Ituano, nas quartas de final do Campeonato Paulista, todo mundo já falou, o São Paulo é capaz até de já ficar fora pro Ituano, é até melhor para não pegar um clássico na próxima fase. O São Paulo consegue jogar bem e avança. O São Paulo, ele pega o Palmeiras, dentro das limitações que ele tinha, ele conseguiu empatar o primeiro jogo no Morumbi e porque o regulamento permite isso. Mas não é só isso. Ninguém está tirando mérito. Mas assim, o São Paulo, pelo regulamento ser tão esdrúxulo... Mas tem mérito de ter chegado. O São Paulo, claro, ninguém está discutindo isso. Para ter chegado nos mata-matas. O São Paulo tinha a 9ª campanha. Isso que o PVC Como é que chega? Como é que o 9º A Ponte Preta tinha vai ser campeão, pode ser campeão paulista. O 8º campanha da Ponte Preta. Tem um outro o regulamento do campeonato, essa história de você jogar só contra os times dos outros grupos, ele é absurdo, ele distorce, porque você não pode lutar contra o seu adversário dentro do grupo, você não pode brigar com ele. A briga do aí o argumento é falta de dados. Outros jogos. Tem outro detalhe, PVC. O São Paulo que pode ser campeão paulista tem o formato é ruim. Vamos olhar. E além do que, ainda tem tanta coisa. Em 4 meses tem 3 treinadores. Sim. São Paulo fez tudo errado. É isso que não tem cabimento. Tudo errado. E São Paulo for campeão, tudo errado. Deu certo. Mas deu certo porque o regulamento, porque o futebol pensado aqui no Brasil é ruim. É ruim. O futebol não é errado. Não vamos tirar o mérito. Mas aí o PVC tem razão em dizer, é aquele negócio do Cruyff entrar na reunião e dizer pros caras, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão loucos. Vocês estão fazendo tudo errado. O problema é que estamos jogando tudo errado. Esse negócio de jogar com as costas na trave o tempo todo, tá errado. Isso não é futebol brasileiro. Esse negócio de premiar, times empate. Os 3 pontos foram consignados no campeonato para as equipes, como começou na Europa, a contabilidade de 3 pontos. Na Inglaterra. Por quê? Porque era muito empate. O que eles resolveram? Vamos fazer 3 pontos. Mas tem que mudar a gente também aqui, bacana. Porque um treinador vem aqui, faz negócio diferente, toma 5 piabas, a gente vem aqui no programa e fala, olha, precisa trocar. Tá na hora de demitir. O cara não vai dar... É a imprensa também, nós falamos. O São Paulo tomou 5 do Ituano e a maioria das pessoas... não saiu escolhendo. Lógico, o São Paulo é estrangeiro. O Jair Ventura no Corinthians tomou 3, a gente já queria ele fora. O Jair Ventura cansou de fazer. Mas peraí, o Jair Ventura não jogar. A proposta de futebol do Jair Ventura não é a mesma proposta do São Paulo, gente. Pobre. A gente vê aqui. Desculpa, Flavinho. O André Jardine foi fritado lá em 2 meses. Ele jogava era não é, calma, é ruim. Tem tempo, vocês não falam pra dar tempo? A gente tem que... O Jardine não é um bom exemplo. Ele fez 6, 7 jogos no ano passado, mas não é isso mesmo. O Barroca agora no Botafogo. Vocês gostam de mandar embora do Palmeiras quanto tempo? No Campeonato Paulista. Pela torcida. Não, pela torcida não. Pela mídia. Não. O Flavinho, quando ele chegou, o que você falou quando chegou? Chegou demitido. Então... Mas aí... Basta escolher a data. Foi ele falou, só fora definir a data, que já está demitido. Quando acabar esse campeonato, se o São Paulo for campeão com 4-0-0 e parabéns pro São Paulo, leva a taça, bacana, ótimo, o seu torcedor vai ficar muito feliz. Mas aí, realmente, quem cuida do futebol de São Paulo, o presidente da federação, o Mauro Silva... O vice-presidente. As pessoas precisam sentar e falar, escuta, gente, nós fizemos um campeonato em que o time que classificou em 9º para um mata-mata que leva 8, conseguiu ser campeão com 4-0-0. Isso está certo? Está errado, o nosso campeonato está errado.
Alguém tem de ter esse senso crítico, né, de autocrítica. Primeiro você bate palma pro São Paulo, campeão, merecidamente, dentro do regulamento, parabéns, São Paulo, depois você vai discutir o próximo campeonato. Mas aí você tem que discutir e falar, escuta, isso não tem cabimento. Não tem cabimento. Então, quem vai ganhar o campeonato não tem nada a ver com isso. Não, claro. A gente decide aqui é quem pensa o campeonato. Como é que nós vamos fazer um campeonato melhorar? Se a gente pensa um campeonato, se a gente pensa um campeonato no qual um time que troca de técnico 3 vezes, ou seja, vai contra tudo que a gente prega para boa gestão do esporte. Ganha o campeonato com 4 0-0 e nos pênaltis. E se classificou em 9º porque nós fizemos um regulamento ruim, nós estamos fazendo a coisa errada. É isso que somos os culpados. Nós somos os culpados, não São Paulo. São Paulo pode ser campeão, tá ótimo, pode ser campeão com 1-0 nos pênaltis. Está jogando dentro do regulamento. Mas nós fizemos um produto ruim. Nossa concepção desse troço está errada. Olha, agora a rivalidade. Agora, o Pascoalzito. Senhor. A rivalidade já começou, as provocações começaram para o clássico domingo Corinthians São Paulo. E já vem lá de fora, hein? Veio de fora, hein? Tem coisa que. Veio da Espanha, veio da cidade de Sevilha. Olha esse vídeo aí, mano. Vamos ver. Vamos ver o Guilherme Arana tirando agora onda aí. O povo pira. Vamos ver. Coloca agora o povo pira. Aqui é Corinthians do Brasil. Faz 10 anos que não ganha o Paulistinha. Faz 10 anos que não ganha o Paulistinha. Faz 10 anos, tirou. Time. A sua glória é da U. Tem mais. Cara, eu não entendi nada. Só tem Pi e o Guarana era aquele de óculos que não deu pra entender. Era ele que tava cantando? De óculos. Dá pra entender tudo. Atitude lamentável. Ele canta o hino do São Paulo fazendo uma analogia que torcedores fazem aí em arquibancada. Um negócio preconceituoso e extremamente imbecil por parte do Guilherme Arana. Imbecil e indecente. Atitude babaca, atitude ridícula dele. O jogador de futebol, e agora vai ter uma série de corintianos falando, você tá com mimimi, o futebol tá chato. Correto, atitude imbecil, atitude babaca. E você que tá falando que eu tô com mimimi, é o mesmo trouxa que ficou bravinho quando o Kleber tava numa quadra de uma torcida organizada do Santos e falou da torcida do Corinthians também fazendo aí esses cânticos que usam em arquibancada para atacar a torcida do Corinthians. Foi o Ganso que fez galinha? Quem que fez galinha? O Maicon, o zagueiro de São Paulo. Então, o jogador de futebol, por mais que ele possa estar numa festa, ele podia ter tomado até um goró a mais, etc e tal, ele precisa ter a consciência do que ele é. Ele não é apenas um atleta que joga bola. Um jogador de futebol hoje, ele significa muito mais que isso. Ele muitas vezes serve até como uma referência. Mesmo sem querer ser, ele é. Então, querendo ou não, o Guilherme Arana foi responsável e burro nessa atitude que ele teve. É um preconceito, primeiro, já pelas palavras utilizadas. Mas isso aí é brincadeira de torcedor. O torcedor, se quiser fazer, ele que faça. O jogador, repito, não pode se comportar dessa forma. O jogador é profissional. Ele é profissional. Por mais que ele tenha um carinho pelo Corinthians e tenha jogado no terrão, ele fecha uma porta. Mas ele não quer jogar no São Paulo. Ok, mas eu estou falando a condição de jogador de futebol. Ele, como atleta profissional, ele não pode cercar possibilidades que ele possa ter de jogar num outro clube. Então, entendo se o Guilherme Arana falar, não quero jogar nunca na minha vida no São Paulo. É uma opção que lhe cabe também. Porém, fechar uma porta dessa forma, eu acho que é até burrice. E repito, o Guilherme Arana ele deveria se retratar publicamente pela declaração que ele deu aí. Repito, ele pode estar até um pouco mais alto, pode ter tomado uma cajibrina num churrasco, etc e tal, mas é lamentável jogadores agirem dessa forma. O jogador ele não pode ser um torcedor fardado com uniforme que joga bola. O jogador ele precisa ter responsabilidade, gente. É um negócio muito sério. Hoje em dia a gente vive num mundo de intolerância, tá certo? Tá cheio de imbecis que muitas vezes nem pro jogo vão, mas eles vão se matar, como aconteceu na cidade de São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos. Então o Guilherme Arana, que deve ter familiares aí que andam ainda na cidade de São Paulo, porque não deve estar todo mundo em Sevilha, esses caras podem sofrer represálias. Tá errado? Não tá errado, mas acontece. É uma consequência de um ato ridículo. Mais um ato ridículo. Devo fazer reunião de pauta ao vivo de novo ou melhor não? Pode. Esse programa pode tudo. Ali tinha 490 pessoas assistindo. Por que nós estamos mostrando para 1 milhão? Não tinha 490.
Ah, mas isso é na hora. Você vai ver, põe depois aí, isso aí já tá. Não, isso daí, o PVC. Isso é na hora que viraliza. Não, saiu em todos os sites, tá todo mundo comentando isso. Mas por quê? Mas, sim, ok. Mas notícia PVC. É notícia. É um jogador do Corinthians, é um ex-Corinthians que quase veio pro Corinthians. É, exatamente. E que tá fazendo uma provocação de um nível que é muito censurável, especialmente nos dias de hoje, como o Mano falou tudo, o discurso do Mano é perfeito, em que os ânimos estão muito acirrados, e mesmo se não estivessem, né? Isso não se faz, gente. Isso é de um primitivismo intelectual, eu não tinha visto. Comportamental. Eu não tinha visto. É estúpido. Eu não tinha visto. É estúpido. Realmente as pessoas precisam ter, as pessoas todas, não é só jogador de futebol, não, precisa começar a ter um pouco de postura diante da. Tem que ter postura. É igual a história do tribunal. Das coisas, não é possível. É igual o que eu falei do tribunal agora há pouco. O problema não é a rede social, o problema é o idiota. Exato. É a utilização. É a utilização. Por falar em rede social. Mas olha, isso aí é perigoso que esse cara. Isso é perigoso, é lamentável, é deselegante, é homofóbico, é tudo. Mas é importante também, PVC, você expor isso. Entendeu? Claro.